Boa noite, pessoal. Hoje a gente continua a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Uberaba. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Roberto Veludo. Gostaria de te agradecer por participar e conversar com a gente, poder mostrar suas ideias para quem ainda não te conhece e reafirmar os seus projetos para quem te conhece. E eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar, falar quem que é você, a sua história. Bom, eu sou o Roberto Veludo, né? Nascido aqui em Uberaba, criado, estudei aqui em Uberaba. Sou empresário na área de construção civil, mexo com política corporativa e de sindicalista já tem 20 e poucos anos, no Ciduscon, fui presidente do Ciduscon, do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Mexo com obras verticais, obras públicas, obras industriais. E a gente sempre trabalhou em Uberaba, sempre cresceu aqui. Temos alguns empreendimentos fora, mas não são muitos, né? E temos uma família, tem a minha esposa, a Sandra, 2 filhos. E sempre gostamos muito de viver em Uberaba e dedicar a Uberaba. Uma pessoa simples, trabalhadora, tranquila, que se propôs a vir a candidatar, a pré-candidatar a prefeito de Uberaba para tentar mudar o que está e renovar e inovar o que está hoje no governo aí de Uberaba. Muito bom. E dentro dos seus projetos, das suas inspirações, tem alguém na política atualmente, no cenário nacional ou municipal mesmo, que te inspira, que é alguém que você admira o trabalho, pretende repetir a gestão? Não, eu acho que não. Eu acho que a política precisa de uma renovação total, né? Eu acho que tem que vir com ideias modernas, principalmente, cara, depois dessa pandemia. Eu acho que a política vai mudar completamente. Espero que as pessoas comecem a enxergar o governo, a gestão de uma maneira nova, porque o que está aí eu acho que não serve para ninguém. Você tá entendendo? Houve um certo desenvolvimento no país, numa certa época, mas ao mesmo tempo o que houve de errado eu acho que cobriu o que teve de bom. Você acha que os pontos negativos acabam que sobressaíram sobre os pontos positivos? Eu acredito que sim, né? Você vê os desvios que nós tivemos aí na nacional, né, no governo federal. O que foi feito de bom com o desenvolvimento acabou sobrepujando o ruim, sobrepujando o bom. E isso vem tendo em todos os segmentos, né? Federal, estadual, municipal, que nós já tivemos alguns casos aqui também. Então isso a gente precisa mudar. E não só isso, o modo de gestão, né? A evolução do contato, essa mídia social que tem hoje, essa rede social que nós estamos aqui, ela veio para democratizar, né? Para socializar a comunicação. Para que todas as pessoas hoje têm a comunicação que todo mundo tinha. Antigamente não, alguns tinham as informações privilegiadas. Hoje não, hoje a comunicação é social, né? Ela socializou. E ele também tem o poder de se comunicar, de se expressar como qualquer outra pessoa. Então isso vai mudar radicalmente, eu acho, que o modo de se fazer política. Concordo com você nesse ponto, e a gente teve inclusive um grande exemplo na candidatura para o executivo a nível nacional, né? O Jair Bolsonaro foi eleito com uma campanha mais barata que a do Haddad, e muito por via dos veículos digitais. Você acredita que esse seja o caminho, a estratégia? Sem dúvida que é, né? As propostas dele também agradou toda a população, né? Ele não conseguiu implementá-las como ele se propôs, por uma série de problemas, mas eu acho que aí a pessoa, o cidadão, viu, Caio, que, por exemplo, na eleição passada para prefeito, mais de 50% ou votou nulo ou não compareceu, você está entendendo? Ou votou em branco. Então, grande massa da população deixou de opinar na política, né? Eu acho que elas têm que vir opinar, que seja o Roberto, que seja o B, que seja o C, você está entendendo? Mudar a Câmara Municipal também, que é um ponto nevrálgico aqui no governo municipal. Sim. Então, assim, esse pessoal tem que participar, porque é nessa hora que nós vamos fazer diferença. Isso, por exemplo, para o Bolsonaro fez a diferença, porque o Congresso não foi com a cara do Bolsonaro, não foi com o perfil que ele tinha, então ele tem certa dificuldade. Concordo com você, e assim, dentro do que você colocou sobre a abstenção, né, na última eleição, eu acredito que esse ano a gente vai ter um nível de abstenção muito maior do que na eleição passada, não só de 2018, mas 2016, por conta muito da pandemia que a gente vive. Você acha que isso vai ser um fator decisivo nas eleições? Porque eu acredito que uma grande maioria das pessoas não pretendem ir votar. Eu concordo com você, cara, e nós estamos tendo algumas dificuldades de comunicação. A gente faz algumas pesquisas, você vê que o eleitor quer mudanças. Sim. O eleitor não vota em corrupto, né? O eleitor quer inovação, mas ao mesmo tempo ele não vota nas pessoas que se propõem a isso.
e eu acho que essa comunicação está muito difícil de chegar nas pessoas ainda, né? As pessoas estão um pouco descrentes da política. Eu acho que a gente tem que fazer uma inovação, uma renovação nesse formato, e acho que vai ter uma certa dificuldade de votação mesmo. Sim, eu também acredito que é um grande problema, o interesse do brasileiro, né, com a política. O brasileiro muitas das vezes não se importa ainda. A nível municipal, acho que se a gente fizer uma pesquisa aqui, muitas das pessoas não acreditam, não conhecem os próprios vereadores. Então, também parte isso do cidadão, né, se interessar mais pelas pessoas que... No Brasil, o pessoal muito importa pouco a política, e acho que eu não vou mexer com política não, mas a vida dele todinha gera sobre política, o relacionamento dele familiar, com os amigos e principalmente na cidade. E depois chega lá na frente, ele precisa de uma saúde pública, de uma escola pública ou de um asfalto bem feito numa avenida, uma sinalização bem feita, e depois ele não tem nem para quem reclamar, porque ele não votou, ele não participou. Então o brasileiro nessa questão é muito afastado em relação aos Estados Unidos, principalmente a Europa, nos países mais desenvolvidos, onde o cidadão é mais integrado com a política, com o governo, e tem o voluntariado que eles prestam nas cidades, né, como Portugal tem muito voluntariado. Então, assim, o Brasil tem que ir mudando devagar, e eu acho que está mudando. Concordo com você nesse ponto, e assim, dentro de todo esse cenário que você colocou para mim, o que te levou, o que te inspira a ser hoje um pré-candidato à prefeitura? Olha, a gente sempre trabalhou politicamente nos bastidores. E dentro disso, algumas ideias nossas, que aguardado de ser implementada na cidade, nunca chegou a ser implementada. Aí o grupo resolveu lançar um nome para que possa, as nossas ideias que a gente tem certeza que vai melhorar muito o que está aí em prol da população, a gente resolveu pôr o nome da gente para fazer um teste e o cidadão ter uma segunda opção, falar, essa pessoa veio para mudar Uberaba, veio para fazer uma gestão próxima ao cidadão, veio fazer uma gestão para o cidadão. Então esse foi o objetivo nosso. E o porquê também, Caio, porque a gente gosta muito de Uberaba, ama Uberaba, né? Quer ver Uberaba crescendo, né? Explodindo de crescimento, pessoas felizes, porque a gente nasceu, criado aqui, trabalhamos aqui, estudamos aqui, somos de Uberaba, né? Sim. E dentro de todo esse cenário da política municipal que a gente tem hoje, quais são os principais problemas que você acredita que Uberaba tem? Olha, Uberaba tem vários problemas, né? Um dos que a gente está sentindo muito é a gestão administrativa em si. A gente sente que o governo, a administração pública está distante do cidadão, principalmente do cidadão da periferia. Você vai andar na periferia, ela está mal cuidada, maltratada, né? A comunicação do governo atual junto com o pessoal da periferia, desses bairros mais distantes, ela não está processando corretamente, e isso precisa ser corrigido, né? Saúde também tem que ter uma inovação, uma modernização. Você vê, hoje nós não estamos interligados, todo o sistema público, com uma rede de fibra ótica para ter uma comunicação rápida. Então vamos supor, você é atendido na UPA, a hora que você chega no Mário Palmério, o prontuário não é o mesmo, né, no Hospital Mário Palmério. Então isso atrasa o processo, tem uma série de empecilhos. Então a gestão pública vai ser um marco principal de todo candidato, de todo governo a partir do ano que vem. Nesse ponto eu concordo com você. A atual administração errou bastante, né, na gestão. E dentro dessa sua avaliação, como você avalia agora o último ano de mandato, que completa o 8º ano de gestão do Piau? Como é que você avalia essa gestão do atual prefeito? Olha, essa última gestão, você está vendo aí, todo cidadão está vendo, todos os prefeitos que passaram em Uberaba, com raras exceções, deixam para o último ano N obras, né, para ser feitas em última hora, para sair inaugurando, para dar uma alavancada no seu candidato, asfalto, reforma, inauguração, e isso aí enquanto o cidadão ficou 3, 4 anos para trás aí passando dificuldade, né? E você vê uma aplicação de dinheiro em prol de aparecer uma obra em vez de fazer uma gestão que atenda o cidadão, que dá mais conforto para ele, né, que melhore uma saúde pública. Então, assim, a pessoa usa muito cargo
politicamente, né? E eu penso que quando a gente assume uma cadeira nesse sentido, Caio, a gente tem que ter a imparcialidade do cargo, a política não pode estar ali, a gente tem que ser um gestor, né? Tem que ser, como eu vou dizer para você, um empresário tocando a empresa dele. Então o prefeito, a partir do ano que vem, tem que ser um empresário tocando a empresa dele, que é a prefeitura. E ele entender que ele é um empregado do cidadão. Nesse ponto eu concordo com você, a gente precisa muito das ideias da gestão privada, né? Do setor público, mais respeito com o dinheiro público. A gente teve um problema muito grande com a máquina aqui em Uberaba, está extremamente inflada, e qualquer prefeito, você se vier a ser o próximo prefeito, acredito que vai ter que lidar com isso, né? Com a grande quantidade de cargos que a gente tem. Na sua avaliação hoje, como que você lida com o governo federal? Você acha que o presidente atual ele vem lidando bem? Como é que você avalia o mandato do Jair Bolsonaro? Eu não acho o mandato dele de todo bom, não. Eu acho que tem algumas deficiências. Nós estamos passando uma situação muito crítica economicamente. Eu acho que essa ajuda que ele deu ao trabalhador foi importantíssima e é importante, mas faltou um plano de reativação da economia, um projeto para as empresas, entendeu? Como teve na França, como teve na Alemanha, como teve na Espanha. Um projeto que para alavancar de volta as ações, porque com isso os empregos voltarão, né? E porque nós não vamos poder eternamente ficar repassando ajudas ao cidadão. Então acho que faltou isso aí, viu, Caio? Esse projeto para que faça na área econômica, para que faça as empresas sobreviverem, que cresçam e que as empresas que por acaso fecharam voltam a ser reabertas e voltam a funcionar. Entendi. E ele tem tido um grande problema de governabilidade também, né? De lidar com o legislativo. Essa dificuldade no Brasil, ela tem que ser mudada, né? Todo presidente que entra tem que fazer negociações, isso aí é muito ruim. Aqui em Uberaba também não é o contrário. Você vê aí, tem vários vereadores, tem N cargos dentro da prefeitura, como você disse agora mesmo, a máquina está inchada, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Uberaba tem 330 mil habitantes, Franca uns 440 mil, 40% da população de Uberaba ganha menos que um salário mínimo, Franca é 70%, quer dizer que grande massa maior da população precisa de ajuda do poder público, né? E isso aí, Franca trabalha com 4.700 funcionários públicos, só tem 500 contratados, com um orçamento de 700 milhões. Uberaba tem 1 bilhão e 500 milhões de orçamento, você está vendo, com população menor, e por um número de funcionários, quase 9 mil funcionários públicos, com 3 mil e poucos contratados. E isso a população continua sendo mal atendida. Então você não entende essa disparidade. Como tem uma cidade maior que Uberaba, o pessoal é mais bem atendido, com a população mais pobre que a de Uberaba, a nossa é uma população mais bem situada, com um dinheiro maior, e nós não conseguimos atender a nossa população. Alguma coisa está errada. E nós temos que achar o que é e arrumar isso. E uma das coisas que você disse é: a máquina está inchada. Muito bom, eu acredito muito que a gente tem esse problema, né, da máquina estar extremamente inchada. E não só, né, que a gente tem um grande problema de prioridades no atual governo da prefeitura. Por exemplo, esse ano a gente teve um show comemorativo com recursos públicos, sendo que a gente tem inúmeras outras áreas que são prioridades, que precisam de investimentos, e a atual gestão fez esse show, né? Então, assim, não só a máquina está inchada, como as prioridades também estão invertidas. Eu concordo com você e vou dizer mais, vou te dar um exemplo. Nós temos ali as estações, né, de ônibus ali do BRT da Leopoldina, onde passava em torno, antes da pandemia, 40 mil pessoas dia, que elas estão sem ar-condicionado, estão totalmente deterioradas, o bem público acabando, e quando em vez de se fazer uma manutenção lá naquelas estações para dar um conforto para o usuário, estão fazendo pergolado, etc e tal, que poderia ter sido feito. Eu não sei a função daquilo, mas num momento adequado, talvez, numa discussão melhor com a população, né, depois que atendesse, arrumasse as estações dessas manutenções adequadas, aí sim, vamos fazer. A população achou bonito, vamos discutir com os comerciantes, com o pessoal, fazer uma gestão mais participativa, aí iremos fazer. Então, essa questão de opção do que fazer também, eu concordo com você. Há algumas opções que deveriam ter sido melhor pensadas. Nesse ponto eu concordo muito com você e assim, acredito que o próximo prefeito tem que mudar esse pensamento, nessa visão de gestão.
É mudar urgentemente. Nós temos ali no centro, principalmente, pensar na revitalização do centro. Uma coisa importante, pensar na ocupação do espaço urbano, né? Existe uma das ODS da ONU, trazer o pessoal que, em vez de fazer um conjunto habitacional horizontal lá com 3.000 casas, fazer conjuntos residenciais verticais com 3.000 apartamentos ou seis condomínios com 500 apartamentos e trazer esse pessoal para o centro, onde que já tem todo o equipamento público, certo? Que já não precisa fazer creche, escola, posto de saúde, asfalto, que está tudo pronto, e ao mesmo tempo trazê-los para revitalizar o centro, entendeu? Para ali fazer um crescimento vertical. Um crescimento vertical. E isso é uma premissa da ONU já em todas as grandes cidades para que isso seja feito. E Uberaba é uma das cidades que tem grandes vazios urbanos, você entendeu, cara? Sim. E isso precisa ser resolvido urgentemente. Concordo com você. Roberto, hoje dentro do seu partido nós temos outra pessoa que se coloca também como pré-candidato. Uhum. Eu queria saber de você como é que fica essa situação, quem é o candidato, se você é mesmo o candidato. Bom, no caso eu me refiro ao Lerim, né, que também se coloca como pré-candidato. Queria que você falasse sobre o tema para as pessoas que nos assistem. Bom, primeiro, Caio, nós somos pré-candidato, né? Eu sou pré-candidato. O Lerim, até agora, eu não vi ele fazer pré-campanha em lugar nenhum, nem se apresentar aos vereadores do partido, que é o que a função do pré-candidato é apresentar suas ideias para os convencionais do seu partido. Isso a gente está fazendo, né? Então a minha parte eu estou fazendo. Eu não estou vendo fazer a parte dele. Eu estou vendo ele conversar muito, aparecer muito em mídia aí, e o pessoal falar. Se ele amanhã for pré-candidato e tiver a convenção, nós estaremos juntos disputando a convenção. E lá os convencionais vão votar e vão decidir se é A ou B que vai ser o candidato do partido. Eu estarei na convenção com ele. Entendi. Então o seu posicionamento é esse. Se ele quiser participar da convenção, ele participa. É livre, é democracia, fica à vontade, né? Sim. Roberto, a gente tem um problema hoje no Uberaba muito grande, que é o problema da causa animal. A gente tem uma quantidade de animais de rua absurda. A gente não tem um censo para quantificar esses animais. Eu sou um grande defensor da causa, cobro as castrações. Tem uma página de adoção que se chama Adota Uberaba. E a gente recebe inúmeros pedidos de resgate, de cachorro, de gatos, ninhadas para adoção, e a prefeitura não fez a parte dela nessa gestão. O ano passado, por exemplo, eles castraram menos de 500 animais. Estima-se que nós temos mais de 10.000 animais em estado de rua. Então, sim, muito longe das castrações que eram necessárias. Eu queria saber o que você pensa para a causa, qual que é a sua ideia, caso você vier a ser prefeito. Falou da castração aí, é extremamente importante. No governo retrasado, ela funcionou razoavelmente bem, né? Nesse governo me parece que desestruturaram todo o equipamento urbano que tinha para ser feito isso, né? As parcerias que tinham, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que tem que ter uma conscientização de quem tem os animais, né? Porque eles estão na rua porque alguém pegou, criou e não tomou conta direito. Então, assim, quando a gente fala que gosta de animais, a gente tem que gostar dele até o fim. Ele claro. Novo, ele velho, da sua ninhada, né? E temos que ter lugares de adoções públicos, lugares de castrações, você está entendendo? E fazer isso acontecer. E as pessoas, a hora que não quiserem um animal, em vez de soltar na rua, ir lá no poder público e falar, tá aqui, ou num convênio entre alguma entidade do poder público, tá aqui, arruma uma adoção, que eu não posso mais, eu não tenho condições financeiras, ou eu não quero mais, ou eu estou doente. Eu penso que isso tem que fazer melhorar a cultura em relação a isso, né? E assim que tem que ser feito, acho que respeitar o animal dentro desse padrão, dar responsabilidade ao cidadão que tem o animal. Sem dúvida. Vale ressaltar que a Prefeitura vai fazer uma reestruturação do Centro de Controle das Zoonoses. Ainda a sala, a gente poderia efetivar e melhorar a quantidade de cirurgias que a gente vem fazendo, e eu acredito que esse é o caminho. Fazer essas cirurgias dentro do Centro de Controle das Zoonoses, aumentar a quantidade para que a gente possa reduzir drasticamente esse número de animais. O único jeito de você reduzir o número de animais na cidade é fazendo a castração, como você está falando, não tenha dúvida disso. Não tem outra maneira. Então ela não pode deixar de existir, ela tem que ser corriqueira diariamente ali, tem que ter a equipe montada e fazendo isso aí. Junto com o trabalho de conscientização também da população, isso das crianças nas escolas, porque muitas das vezes a gente tem uma abertura muito maior
com os pais e com as pessoas mais velhas para conscientizar os próprios filhos, conscientizam os pais. Isso. Então a gente faz um trabalho de conscientização da importância da castração no animal. Claramente, sem dúvida que é muito importante isso aí. Acredito que esse é o caminho. Tem agora aqui uma pergunta enviada por uma pessoa que está assistindo a gente, o Daniel Angotti. Ele quer saber se você vai privatizar a Codal e por que a companhia gasta tanto com publicidade, dinheiro com publicidade, se não tem concorrente. Bom, um dos motivos que eu não privatizaria a Codal, só por um dos motivos, não tem concorrência. A água é um poder, é um bem público, como não tem como fazer concorrência, todas as privatizações que eu estudei, acabou no final delas tendo um aumento na tarifa de água. E a Codal é uma empresa, independente do tipo de gestão que está sendo feita nela, é uma empresa que ela é altamente rentável, ela tem um lucro anual adequado, você está entendendo? Só que a Codal extrapolou do que ela tem que ser, ela tem que mexer com saneamento. E hoje ela faz praças, asfalto, etc. E isso não está dentro do Codal. Eu acho que isso não é adequado, acho que está fora do estatuto do Codal, né? E eu acho que o Codal tem que se concentrar o quê? Levar saneamento em quem não tem. Então está faltando água no bairro, então ela tinha que estar lá levando a água. Como no Córrego da Saudade, que é um córrego contaminado, poluído, que a Codal deveria fazer um emissário de esgoto ali, né, que é a função dela. Não, enquanto isso ela está gastando com publicidade, com outros assuntos. Isso não seria uma gestão que eu faria. Mas privatizar a Codal, o Roberto, nunca. Entendi. Qual que é a sua visão hoje em relação a essa mudança que já está definida para 21 cadeiras ao invés de 14? Vale ressaltar que a gente não vai ter um aumento de custos, né, do legislativo, mas você acha que é melhor para representatividade ou é mais difícil como gestor? Se você viesse a ser prefeito, você preferiria que fosse 21 ou 14? Para mim, é um pouco indiferente como se amanhã eu fosse ser prefeito, porque não tendo custo para o executivo, não muda nada. 14, 21, vai aumentar um pouco mais o diálogo, a conversa. Agora, o que eu acho que vai ter que acontecer na gestão que vem, Caio, tanto no poder executivo como legislativo, é cortar gasto. Você entendeu? Eu acho que aí pode se estudar aí um corte de gasto aí de em torno de 25 a 1/3 do orçamento, e na Câmara também do mesmo jeito. Há um inchaço na Câmara Municipal, você está entendendo? Com um número N de assessores. Teve alguns vereadores que achou ruim, mas o vereador está dentro do gabinete, não está indo nos bairros, não está dando a atenção que tem que dar. Você tem, apesar que a função dele é legislar, mas terá que ser feito esse corte. E eu sou favorável, grandemente, e não só no legislativo, na Câmara Federal também, na estadual, eles vão ter que fazer esse corte aí, e todo cidadão quer esse corte. Concordo, sem dúvidas, é uma coisa assim, extremamente urgente, né, esse corte. Aqui em Uberaba, os vereadores tem muitos vereadores que possuem 16 assessores, né? Acredito que nenhum vereador precise de fato 16 assessores para exercer o mandato dele. E é um grande problema, porque fica difícil para um vereador que tem 16 assessores cobrar do executivo corte de gasto, né? Uma prefeitura que tem esse tanto de cargo comissionado, então assim, como que você vai cobrar de alguém se você não dá o exemplo no próprio gabinete? Então, é até uma pergunta que eu gostaria de fazer assim, em relação ao que você mesmo citou, a quantidade de cargos comissionados que a gente tem na prefeitura hoje. Você, se vier a ser prefeito, você pretende diminuir bastante isso? Olha, a gente tem que fazer uma análise bem feita, porque nós temos a educação e a saúde, que são dois pontos muito importantes que a gente não pode deixar desamparado. Mas, sem dúvida nenhuma, que vai ter que ter cortes, vão ter que ter cortes. Eu dei o exemplo de Franca para você ver. Então, nós temos que ver o que está errado aqui na nossa cidade. E o que tiver errado, a gente tem que consertar, não tenha dúvida disso. Sim. O que você pensa sobre verba pública em campanha? Você pretende usar? No caso, eu sou da ideia de que a gente não deve usar verba pública em campanha. Acredito que eu seja minoria nas eleições. Mas qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que o seu partido vai te fornecer uma estrutura financeira? Olha, tem um compromisso de fornecer, né? Eu acho que essa questão de verba na campanha, e eu acho que é preferível, se tiver verba, é preferível ter verba pública do que verba privada. Porque aí começa, o setor privado tem influência na gestão pública, né? Ela sendo independente, você sendo um candidato independente, você tem mais autonomia, você vai ser mais, fazer uma gestão mais integrada com a população. Agora, se amanhã for decidido que ninguém tem verba, que a campanha vai ser feita num nível
A ou X, que seja, se for para todos, para mim também tá bom. Agora, o que a gente não pode, Caio, é ficar diferente do que está aí. Ó, vai ter verba pública X para um, e para o outro tem verba pública, ele consegue um outro modelo e consegue alguma coisa a mais. Isso aí é onde que as campanhas vão ficando deturpadas do que acontece. Aí é a manipulação da massa votante, né? E isso aí é o que tem que acabar aqui hoje no Brasil, que se usa muito, e eu acho que com essa verba pública, isso aí vai diminuir bem essa manobra da massa. Eu defendo o fim, né, do fundo eleitoral e do fundo partidário. Acredito que o fundo eleitoral ele acaba que nós financiamos ideias de outros candidatos que a gente não concorda, né, de forma involuntária. Mas esse ponto que você falou também é muito importante, porque alguns partidos que têm uma maior representatividade têm um fundo muito maior, e as eleições para esses partidos elas ficam desiguais financeiramente. Mas como eu comentei com você, sou a favor do fim. Né? Não, se tivesse o fim é ideal, como eu também sou contra a reeleição, você entendeu, cara? Para todos os níveis, tá? Eu acho que talvez deputado, assim, alguma coisa, poderia ter uma reeleição, porque fica criando tipo de uma monarquia. Nós temos deputados, senadores que estão lá há 20, 30 anos, né? Sim. Virou hereditário aquilo, nem precisa voltar mais, né? Então nós precisamos de renovação. Eu acho que o prefeito 8 anos é uma legislação muito longa. Eu acho 4 pouco, mas 8 é longa. Eu sou a favor de ter um mandato só de 5 anos. Acho que vereador também tem que ser. E vou dizer mais, eu falei num outro encontro que eu tive, o cara falou, mas na minha época que meu pai foi vereador, não tinha salário vereador. O cara falou, mas se o vereador não tiver salário, ninguém candidata. Muito pelo contrário, se o vereador não tiver salário, aí que vai ter mais candidato. Porque aí aquela pessoa que é idônea, você tá entendendo, que é honesta, fala, não, eu vou ser porque lá não tem salário, eu vou prestar serviço para a comunidade. Exato. E hoje não, hoje a pessoa não quer ir porque ele está indo lá por causa do salário, vai falar que ele está sendo corrupto. Eu acho que vai melhorar muito a política que tem no Brasil hoje, o vereador não tem salário. Concordo, nesse ponto eu concordo com você. Assim, eu não acho que seja o ideal, mas eu acredito que sim, muitas pessoas se interessariam pelo serviço, para prestar serviço para a comunidade. Dentro do que você falou sobre ser contra a reeleição, você, se vier a ser prefeito, não pretende candidatar? Não gostaria de candidatar, não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer um mandato só, muito bem feito. Lógico que dentro do grupo preparar uma pessoa para substituir, para que siga os projetos, né? Mas uma das ideias que a gente tem é fazer vários planos diretores para aprová-los na Câmara, para que o próximo prefeito continue a trabalhar aquilo, né? E fazer um outro modelo de gestão para que a população participe, tanto que o próximo prefeito que entrar vai ter que continuar as obras e os projetos que tem, para não desestruturar. Porque você vê, todo prefeito que entra tem uma logomarca, tem uma cor. Aí vem e repinta toda a cidade, repinta tudo. E um dos projetos que a gente tinha, e pedido, em todas as eleições que nós participou, era para que o brasão do município se tornasse a logomarca da prefeitura, do governo, você tá, né? E a Câmara Municipal escolhesse as cores do brasão, que seriam as cores do município. E elas não poderiam ser mudadas, como o estado de São Paulo é. Sim. Você entendeu? Então eu acho que isso aí evita esse gasto desnecessário. Evita gasto desnecessário para a gente poder tocar o barco como deveria ser tocado mesmo. Muito bom. O Uberaba tem um potencial turístico muito grande, né? Muitas pessoas vêm falando sobre isso agora na época das eleições. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Se você vier a ser prefeito, se você tem alguma ideia para explorar isso de forma mais efetiva. Olha, Caio, nós temos 3 pontos importantes em desenvolvimento no mundo. 1, é o turismo que você fala. 2, alimentos orgânicos. 3, reciclagem. São as 3 coisas que mais crescem hoje no mundo, né? A reciclagem envolvendo com o meio ambiente. O turismo, que são uma dessas importantes, eu acho que ela tem que ser uma das premissas importantes do governo, porque ela traz renda, ela traz emprego. E um dos objetivos nossos é fazer um plano diretor de turismo com um capítulo especial para Peirópolis, certo? Sim. Desenvolver o turismo rural aqui em Uberaba, que nós temos uma área rural muito bonita, pessoas capacitadas para desenvolver um turismo rural, com alimento. Nós temos uma cozinha rica aqui. Isso a gente pode trabalhar junto com o sindicato rural, junto com outras entidades. E dentro de Peirópolis, Caio, a gente precisa desenvolver um projeto em parceria ou com a entidade privada, né, com uma empresa privada, para que se faça
um desenvolvimento turístico ali com parques, hotéis, etc., ou até uma parceria com o Sesc para pôr um hotel escola ali, para a gente começar a desenvolver, você está entendendo, Peirópolis, que é um potencial muito grande, né? E nós temos 3 coisas importantes que nós estamos deixando passar aqui em Uberaba, que é, nós temos 3 marcas importantes, que é o Chico Xavier, que é o Zebu e é Peirópolis com os dinossauros. Isso aí dá um movimento turístico muito grande. Muito grande. E nós temos que desenvolver e divulgar isso a nível nacional, mas temos que nos estruturar. Você está entendendo? Porque eu tenho certeza que vamos aumentar o nosso nível de emprego e a renda do nosso trabalhador aqui. Nesse sentido eu concordo com você. Dentro das suas colocações você falou sobre a reciclagem. Uberaba hoje tem um grande problema, né? Porque por parte da administração pública a gente não tem uma coleta seletiva. O que você pretende fazer para mudar esse cenário, caso você venha a ser prefeito? Se você concorda que a prefeitura deva fornecer esse tipo de serviço? Concordo que ela deve fornecer, não. Para mim ela é obrigada a fornecer. É diferente, né? A gente tem que estruturar essa reciclagem, trazer empresas que reciclam para Uberaba, para a gente fazer a reciclagem aqui. E eu tenho dentro das premissas que nós temos, o lixeiro passa, bem dizer, quase em toda a cidade, 3 vezes por semana. Uma das premissas nossas é que numa vez da semana ele passa recolhendo o reciclável. Entendendo? Sim. Aí entregaria nessa empresa que faria a separação e daria destinação final a todos. Isso é feito em vários lugares do mundo. Tem cidades na Europa, principalmente na Bélgica, Suécia, que são 100% ambientalmente corretas. Todo o lixo é 100% reaproveitável, o reciclável, o orgânico é transformado em energia ou adubo, e isso não é difícil de fazer, tem que ter vontade do poder público em fazer. Concordo. Uma pergunta aqui enviada pelo Daniel, ele pergunta o que você pensa sobre esportes em Uberaba, se você tem algum projeto na área. Não, Daniel, assim, o que a gente tem de projeto principal na área do esporte é revitalizar as ações de esporte que tinham nas praças públicas de Uberaba, principalmente para a terceira idade, que isso foi tirado, né? Isso é importante, revitalizar os centros de esporte de Uberaba, né, como os CEMEIs, que estão deteriorados, e isso aí é o básico que a gente tem que fazer no esporte. Concordo com você, até porque o esporte muitas das vezes ele tira as pessoas, né, da rua, né? Exatamente. Isso é importante. Você falou sobre a privatização da Codal, né, que você é contra. No cenário a nível nacional, você é contra privatizações? Qual não, deixa eu explicar bem o seguinte. Não sou contra a privatização, né? Eu acho que alguns bens não podem ser privatizados. A água é um bem público. Eu não tenho como fazer concorrência, eu não tenho como você ter 2 torneiras na sua casa, vou abrir a da Codal porque está mais barata, ou vou abrir da empresa tal porque está mais barato. Não tem como, é igual, né? Sim. Então, por exemplo, quando foi vou dizer para você, por exemplo, eu acho que hoje nós não precisamos de uma Petrobras estatal, tá certo? Mas quando ela foi feita, tinha necessidade de dizer que o petróleo, com uma questão estratégica, era do Brasil. Hoje a concorrência globalizou de uma certa maneira que para nós eu não sinto importância nela. Agora, não quer dizer que eu não querer ser a Codal privatizada, não quer dizer que eu não queira terceirizar o serviço do Codal. Você está entendendo? Então, assim, vamos terceirizar a frota, vamos terceirizar a instalação, a ligação de água, etc, etc, é outra coisa. Mas o controle da gestão da água, que atende lá o cidadão lá no 2000, lá, você está entendendo, que tem uma dificuldade em pagar a sua conta de água, essa tem que ser monitorada pelo poder público. E tem certeza, se a gente privatizar, vai subir o preço. Entendi. Uma pergunta enviada pelo Paulo Prata. Você poderia afirmar que esse continuismo de poder tem deixado o primeiro escalão acomodado? Tanto o primeiro escalão como o segundo escalão, porque a pessoa não tem por que criar, ela está ali, mas um dos motivos principais é a reeleição, que a pessoa se acomoda, porque ele está no governo, né? Chega no último ano, ele faz o que está aí, cheio de obras, né? Consegue ter a máquina para se reeleger e fica acomodado. Então, por isso que eu sou contra a reeleição. E o governo, dentro da reeleição, vai se acomodando, né? Ele se sente todo poderoso, que não precisa atender mais ninguém, que tem tudo, sem dúvida que isso acontece nos governos, né? Sem dúvida. E Uberaba é uma cidade muito conservadora também, né, a nível de eleitor.
sempre foi uma cidade muito conservadora. Nós temos uma certa dificuldade no eleitor em acreditar em mudanças, né, em gente, é muito conservadora em todos os sentidos, né? Eu estava comentando hoje que eu entendo por gente, vamos falar de 1960 para cá, se eu não me engano, nós tivemos somente 6 mulheres vereadoras. Sim, pouquíssimas. É pouquíssimo, né? E nós temos uma certa dificuldade tanto em encontrar pessoas que interessadas, como também encontrar eleitores que queiram votar. Sim. Mesmo com esse empoderamento que está tendo da mulher, né? Vamos supor, você chega no meu escritório hoje, é quase tudo mulher, mas elas não conseguem ainda fazer, e Uberaba principalmente por esse conservadorismo. Concordo com você, e assim, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar pessoas, né? Os partidos, você deve saber até melhor do que eu, que os partidos têm uma enorme dificuldade de encontrar candidatas mulheres. Isso. Porque na lei, obrigatoriamente, a gente precisa delas para lançar candidatos homens. Então, assim, é uma guerra, né? Às vezes. Mas o que eu vejo, viu, Caio? Não adianta estar na lei. Nós temos que mudar a cultura. Sim. Porque nós temos que trazer as mulheres para trabalhar com a gente, elas têm que estar inseridas no processo e gradativamente tomando o seu espaço. E na política, por incrível que pareça, não aconteceu isso assim. E as mulheres que chegaram lá, vamos supor, pega no meu partido, tem mulher deputado federal, deputado estadual, mas elas não dão o suporte que tem que dar nas mulheres dos municípios para poder ajudar a gente a alavancar. Uhum. Tem uma pergunta aqui enviada pela Vera perguntando sobre o agronegócio. Qual que é a sua posição? Olha, o agronegócio sem dúvida é importantíssimo para o Brasil inteiro, principalmente para nós do Uberaba aqui, que nós temos, e aqui nós temos uma diversidade muito grande, que é usinas, que é a genética do zebu, né, que é a plantação de soja, etc. e tal. Mas temos alguma coisa que a gente tem ficado para trás aqui, que como eu comentei com você, que é a questão do alimento orgânico, né? A questão desse cinturão verde que deveria fazer para alimentar o Uberaba, que hoje nós estamos indo muito para o Ceasa de cidades de fora para trazer verdura, frutas, etc. para o Uberaba. Então nós precisamos revitalizar essa área, criar um cinturão verde que alimente o Uberaba, tá? E ao mesmo tempo, uma coisa que a gente fica muito triste e que a gente tem que trazer para o Uberaba, todos unidos em prol disso, é um laticínio de grande porte, para a gente revitalizar a bacia leiteira de Uberaba, que já foi uma das maiores de Minas Gerais, né? Tivemos um grande laticínio aqui, que infelizmente fechou, mas temos que reativar isso, e temos área para isso, né? Nós temos campos aí, áreas de mais novo, etc., para que possa criar. E estão vindo outro pessoal de laticínio tirar o nosso leite sendo processado em outro município, agregando valor para outro município. Eu acho que isso aí são duas coisas importantíssimas aí no agronegócio. Dentro do agronegócio, então, a ideia de trazer um empreendimento, investimento de uma grande empresa para cá é uma das suas pautas principais. Principais, junto com o cinturão verde aí, que eu acho que o Uberaba falta muito em relação a isso aí, realmente fruta, verduras, etc. Entendi. Hoje a gente tem uma oposição muito separada, né, em Uberaba, me refiro aos candidatos à prefeitura. E a gente tem uma oposição que vem unindo forças. Qual que é a sua opinião sobre isso? Se você acha que isso tem que mudar ou que é assim mesmo, que é inevitável? Não, eu penso o seguinte, quem está na oposição, vamos dizer assim, ou quem tem ideias diferentes do que está lá, porque todo mundo um dia teve no governo, trabalhou ou prestou serviço, né, dentro do governo, teve alguma ligação com A ou com B. Ninguém está 100% independente, falando esse aqui é 100% independente, nunca teve contato com o governo que aí está. Sempre alguém teve algum contato. Então fica algumas conversas que não deveriam ter na oposição. Eu acho que a oposição tem que se unir, tem que conversar, né, abrir um diálogo honesto e transparente, e começar a acreditar um no outro e lançar talvez um ou no máximo 2 candidatos. Aí sim a oposição terá uma força, você está entendendo, para podermos chegar com mais velocidade as informações ao cidadão uberabense. Porque ficam às vezes 5, 6 pessoas falando bem dizer a mesma coisa para N pessoas e não chega claramente o que tem que chegar. Eu acho que a oposição sim, ela tem que dialogar, tem que ser transparente, né, leal e honesta um com o outro, mas eu acho que a gente tem que caminhar unido.
e dentro dessa sua ideia de união, você estaria disposto a abrir mão da sua candidatura para ser vice de alguém ou trazer algum candidato para ser o seu vice? Deixa eu dizer para você o seguinte, essa questão de abrir mão, o Roberto é candidato a prefeito. Sim. Agora eu sou pessoa de grupo. Se o grupo amanhã decidir caminhar com a pessoa, o Roberto estará junto com o grupo dando apoio para essa pessoa. Entendi. Mas o Roberto é somente candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito. Muito bom. Mas sou de grupo, estou junto com o meu grupo. Se o meu grupo falar, nós vamos pro ar, estamos junto com o ar. Sim. Você estaria com ele e não teria problema nenhum. Entendi. Roberto, eu gostaria de te agradecer muito a oportunidade da gente conversar. Foi um papo muito bom. Você expôs suas ideias. E eu queria que você fizesse sua consideração final, falasse das suas redes sociais para quem não te conhece ainda poder te acompanhar, falar de algum projeto, às vezes que eu não te perguntei e você queira falar. Não, assim, a gente fica muito satisfeito, Caio, de você chamar a gente vir expor as ideias da gente. Acaba a gente, às vezes, não sendo muito claro, mas a gente tem umas premissas de governo, tem sempre 120 premissas de governo para a gente implementar, né? Até a gente não fala muito em obra, não fala muito em gestão, porque obra tem muitas para fazer, todo mundo tem ideia, onde que a gente anda tem uma obra para ser feita, né? E eu estou lá nas redes sociais, o pessoal pode acessar meu site, tem lá meu ícone lá, ficha limpa, tem todas as minhas certidões abertas para quem quiser, né? Estou pondo essas premissas hoje lá no site nosso também, que nós acabamos de registrá-la. E o que a gente tem para dizer para a pessoa que a gente tem a intenção e a certeza de entrar para mudar o que está aí. E uma das coisas que a gente vai lutar muito, e vai ser muito importante para nós, é a questão da corrupção. Então a gente pensa em criar um descorrupção, vamos criar gestão dele com uma entidade independente, você está entendendo? E criar um aplicativo para que o cidadão, se vê alguma coisa errada acontecendo no governo, em relação à corrupção, ele já grava, ele já filme e manda para esse departamento, entendeu? Para a gente começar a nivelar as coisas como tem que ser nivelado, para mostrar para o cidadão a intenção que a gente está, né? A intenção que a gente está e a certeza que a gente tem. E que se a gente for caminhar a oposição, algumas premissas a gente não abre mão. Como eu disse para você, do CODAL, essa da corrupção, você está entendendo? Caso você venha compor algum grupo, essa premissa não abre mão. Algumas premissas não abre mão. Eu tenho algumas ideias ideológicas minhas, algumas filosofias minhas de trabalho, de pensamentos, que eu sou reto com elas. Eu não abro mão dessas situações, entendeu? Entendi. E isso aí é um Roberto aberto, você está entendendo, de todas as pessoas, que o que ele fala é o que ele vai fazer, fala do coração. Espero que o cidadão berabense nos escute para tomar a sua decisão. Não deixe de nos escutar. Escute todos, mas principalmente a gente. E quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu que te agradeço mais uma vez. Muito obrigado por expor os seus projetos para a gente, para as pessoas poderem te conhecer. E pessoal, eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam nessa live. A gente vem tentando mostrar para a população e conscientizar, para as pessoas poderem conhecer um pouco melhor os pré-candidatos à prefeitura. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais também, essa entrevista vai ficar depois completa no YouTube, no canal Caio Godoy MG, para você poder acompanhar, quem não pôde ver toda a entrevista. E a gente te agradece e te espera numa próxima oportunidade para a gente poder ir conhecendo melhor os pré-candidatos à prefeitura. Muito obrigado.